Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Hoje a gente está dando continuidade aqui na nossa Amivale ao estudo do livro Ação e Reação, hoje no capítulo 12, o capítulo que se intitula Dívida Agravada. Antes de iniciar, lembrando a todos aí que no dia 17 a gente teve o nosso Amivale Convida, com o Dr. Jorge Daia, falando sobre doenças disciplinadoras. Quem não teve a oportunidade de assistir no nosso canal do YouTube, aí fica o convite para acessar ali e, e assistir o encontro que a gente teve e também os capítulos anteriores, né? Estão todos ali disponíveis no nosso canal do YouTube. E no nosso Instagram também, né? Sempre tem ali informações e trechos aí dos nossos encontros que são interessantes. Então, quem quiser é, entrar no nosso Instagram também para acessar as informações que ali também estão contidas. Então, a gente vai dar início hoje ao estudo, como disse, do capítulo 12, Dívida Gravada. Quem vai trazer o estudo da noite de hoje, o resumo do capítulo, é a doutora Maria Cláudia. Então, fica à vontade. Boa noite a todos. Vou compartilhar aqui a tela com vocês. Tá aparecendo aí? Sim, está aparecendo. Bom, então nós estamos iniciando o capítulo de número 12 do livro Ação e Reação, Psicografia de Chico Xavier, cujo título é Dívida Agravada. Antes da gente adentrar nesse capítulo, vamos fazer assim uma recordação do capítulo anterior. Então, essa história, né, esse livro se passa na Mansão Paz, né? E no capítulo anterior, André Luiz, e Silas e Hilário nos apresentaram, né, o templo da Mansão Paz, né? Então, a Mansão Paz é uma instituição de socorro localizada no Umbral, e o templo é um espaço de elevação de ordem, onde eles faziam preces, recebiam vários espíritos ali. E, por outro lado, dando continuidade ao templo, tinha o parlatório. O parlatório já era um recinto sombrio, ruidoso, onde vários irmãos sofredores, angustiados, raivosos, ali frequentavam, né? Então, eles estavam ali reunidos, Silas, Hilário e André Luiz, conversando e mostrando como que funcionava essa, essa, essa região da Mansão Paz, né? E aí veio um questionamento, né? Do Silas desculpe, do André Luiz e do Hilário, né? A Silas, né? Por que que esses irmãos, né, não invadem o templo? Não existia ali uma porta, não existia ali, como a gente já viu em outras histórias, né, citadas para a gente por André Luiz, né, que às vezes já tinha até canhões de defesas, redes de defesa, ali não. Então, Silas explica que existe ali uma barreira eletromagnética, né? Então, existe o templo, né? E essa luz do templo forma uma barreira de luz em fototônicos específicos que impedem que toda essa região, essa área de perturbação, né, onde aqueles irmãos ainda que estão agregados, enraizados ao mal, né, com sentimentos de ódio, sentimentos de revolta, adentrassem ao templo, né? Então existe ali uma repulsão magnética, né? Então Silas diz que apenas ingressam no recinto sagrado quando lhes podem suportar a claridade.
Ele diz fala uma frase muito bonita, que ele diz assim: nossa instituição permanece de braços abertos à aprovação e ao sofrimento, mas não à rebeldia e ao desespero. Então é um ponto muito interessante desse capítulo, a gente perceber, né, como que existe uma barreira ali eletromagnética impedindo que esses espíritos adentrassem, né? Vocês imaginam, né, por exemplo, num hospital, né, que você tem ali um ambiente onde existem pessoas em recuperação, se entrassem pessoas com ódio, com revolta, como causaria a perturbação de todo aquele ambiente. Então, é isso, a mansão está de braços abertos quando esses espíritos estiverem prontos para serem socorridos. E quando eles estão ali conversando, explicando como é que funciona essa defesa do templo, surge então um espírito, né? Que é o espírito de Luísa. E ela já chega se dirigindo a Silas, falando: Socorro, minha filha esmorece. Tenho lutado para furtá-la ao suicídio, mas agora me sinto incapaz. E a gente pode ver aí, né, o amor materno, né, frequentemente como ponte entre as esferas. A gente vê muito isso, né? Encarnado para desencarnado e desencarnado para encarnado. A gente sempre, frequentemente, a gente observa o amor materno sempre é, em prol dos filhos, dos entes queridos, né? Bom, e qual que é o incidente? Bom, é, pá, a súplica. Então, uma entidade maternal implora socorro no plano espiritual para sua filha. Marina, que é a filha de Luísa, ela se encontra atormentada, está nesse momento encarnada, figurando um copo de veneno e prestes a cometer o suicídio. E qual que vai ser a ação de Silas? Ele intervém imediatamente, provando que a prece sincera aciona o resgate divino. Então Silas, frente a Luísa, fala assim: olha, nós vamos socorrer a Marina. Você vá para o lar da Marina, que nós também já estamos indo. Só que Silas, André Luiz e Hilário chegam primeiro à casa, de Marina. E o que eles encontram ali é um cenário da crise, né? Então, era uma casa humilde. Eles viram que tinha uma criança de uns 2, 3 anos que chorava muito. Marina, ela estava exausta, né? E com vários espíritos induzindo ela a cometer o suicídio, e um copo de veneno que ela estava prestes a, a, a ingerir, né? E aí fica um questionamento, né? Quantas tragédias invisíveis ocorrem ao nosso lado, né? Escondidos pela noite. E quando me refiro assim à noite, não é ao período dia e à noite, né? Me refiro assim aos nossos momentos que nos falta fé, né? Então, quantas tragédias às vezes estão ocorrendo ao nosso lado, com os nossos familiares, com nossos amigos, com nossos vizinhos, e que nós às vezes não nos percebemos, né? Não nos apercebemos. Às vezes a gente se é, é, toca muito o nosso coração quando a gente vê grandes tragédias, né? Então a gente vê às vezes grandes incidentes, né? E aí isso nos toca muito. E muitas vezes a gente deixa passar despercebidos essas tragédias invisíveis que ocorrem ao nosso lado. Então Silas chega ali e vê aquele cenário, né? E qual que vai ser então a ação de Silas naquele momento?
Qual vai ser a mecânica do socorro espiritual? Silas projeta um comando vigoroso frente à Marina e faz a ela um questionamento. Como podes pensar na morte sem a luz da oração? E essa frase atinge a Marina de maneira muito forte. E ele continua, né, aplicando fluidos de carinho, de bondade. Esses fluidos tinham uma ação até de anestesia fluídica em relação à Marina. Ela sentindo toda aquela influência, vai para a cama e começa a fazer prece, começa a orar. E no meio da prece que ela está fazendo, a sua mão, no movimento involuntário, bate nesse copo, esse copo de veneno cai. E aí então ela passa por um desdobramento, né? Sob essa influência magnética, ela adormece e seu perispírito afasta-se momentaneamente do corpo. Quando eu li esse trecho aí do capítulo, né? Eu fiquei assim, nossa, como é que você presta bem atenção? Ele, em nenhum momento nenhum, se ele chegou para ela e falou assim, por que que você não faz uma prece? Ora, não, ele não faz isso. Ele induz isso, ele sugere isso através do pensamento, né? Para que ela faça uma prece. E ela aceitou. Porque naquele momento ali ela podia, sobre aquela intuição, falar assim: ah, não vou fazer prece nenhuma. E cometeu o suicídio, né? Mas não, ela aceita aquela sugestão, ela faz aquela prece, e durante a prece, ela, no movimento involuntário, derruba o copo. Que ele também poderia ter derrubado o copo, né? Então você vê como sempre o nosso livre-arbítrio é respeitado, né? E outra coisa importante da gente pensar nessa parte aí do capítulo, nesse ponto do capítulo, é a importância da prece, né? Como é importante a gente, nos nossos momentos de dificuldade, né? A gente se elevar a Deus, né? A prece tanto é profilática, né? Quando a gente faz a prece, sempre pedindo ajuda, amparo, proteção, como é terapêutica, que nem foi nesse caso aí, né? Então, ela faz a prece e ela então entra em desdobramento. Bom, vamos entender qual que é a raiz desse problema aí. Bom, isso aí, a raiz do problema data do triângulo, um triângulo amoroso, né, do século XIX. Então, o casal era Jorge e Zilda. Eles não estavam ainda recém-casados, eles estavam prestes a se casar, eles estavam noivos. E Marina era irmã de Zilda, e ela já vinha naquela encarnação numa prova de renúncia a esse amor. Então, provavelmente, isso já vinha de encarnações anteriores. Só que Marina, ela usa de fascinação magnética para entidades enfermiças para roubar o amor do cunhado, o amor de Jorge. Jorge cede aos encantos de Marina e às vésperas do casamento ele rompe com Zilda, irmã de Marina. Zilda, ao ser abandonada por Jorge, entra em desespero e recorre ao suicídio por um envenenamento voluntário. E naquela encarnação, Jorge e Marina acabam se casando. Então, tudo isso que a gente vai estudar aí decorre desse fato do século XIX. Então, dívida agravada. Vamos ver as consequências daquela situação. Jorge, ele quebrou o compromisso conjugal dele no passado, cedendo à fascinação trevosa, não teve resistência moral junto àquela situação para continuar cumprir o compromisso que ele tinha com Zilda. Zilda, que foi a noiva rejeitada,
cometeu suicídio ao se ver abandonada, e com isso ela destruiu, né, a autodestruição do seu perispírito, gerando uma dívida direta com a lei divina. E Marina, né, que foi a maior devedora dessa situação, ela destruiu o lar da própria irmã usando forças ocultas e traindo a confiança da família, falhou na missão de auxílio e causou a queda de todos, né? Então aí a gente consegue fazer o diagnóstico da situação. Bom, então qual vai ser o cromossoma kármico? Como que a gente vai... Opa, desculpe, vamos voltar lá. Como que a gente vai resolver essa situação? Como sempre, né, meus amigos? Reencarnação. Então, hoje eu estou um pouco inspirado, igual o Bruno, né? Falando mais com termos médicos aí. Então, vamos lá. Cromossoma kármico. No século XIX, Jorge, que veio para ser marido de Zilda no passado, ele vai retornar carne como pai. Então, ele renasce ao lado de Marina para reparar sua fraqueza, moral, né? Marina vai vir como mãe, mãe de Zilda. Então, a vencedora do passado é agora a mãe sobrecarregada, recebendo a alma que destruiu no passado. E Zilda, que cometeu suicídio, vai ser a filha. Então, ela renasce como filha de Marina e de Jorge, trazendo graves sequelas no seu perispírito. Então, ela nasce surda, com deficiência mental, devido às lesões, do suicídio, né? A lei de ação e reação. E como Marina está hoje? Marina está esgotada, né? E ela teme falhar novamente nessa encarnação. Ela está exausta, né? Ela é assediada por aqueles espíritos. O marido, Jorge, ele sofre de hanseníase, então ele está no leprosário, né? Que era o termo que se usava no século passado, né? Marina está com várias dívidas, com aquela criança em que eles tinham um amor imenso por Zilda, é dito isso no capítulo. Tanto Jorge como Marina amavam muito a filha, mas ela está exausta, assediada, sozinha, e fraquejou naquele momento pensando no suicídio. Então, qual vai ser o tratamento, a terapêutica divina, né? Tentativa de resgate através do desdobramento. Então, aparece então a Luísa nesse momento, a mãe de Marina. Silas também administra partes nela, porque também ela fala desde o início do capítulo que ela estava cansada, porque ela vinha tentando afastar a filha, do suicídio. E aí, ela aparece para Marina, já naquela figura, luminosa, como mãe espiritual de Marina, né? E ela abraça Marina, traz a Marina à sua consciência, explicando para ela que tudo aquilo era, relembrando a Marina, né? Que tudo aquilo era consequência de atos dela no passado. Explicando que aquilo não era um castigo, aquilo era a maneira dela, salvar a sua alma, reparar tudo aquilo que ela havia cometido, todo o mal que ela havia cometido frente à sua irmã. E ela fala frases muito bonitas, e a gente traz um resumo do capítulo, mas é muito importante vocês lerem isso, porque esse diálogo é um diálogo muito rico, né? Os esclarecimentos que ela traz para Marina. Até Marina, então, abraça a mãe, fica comovida, agradece muito a mãe. Ela reconhece que realmente, se ela cometesse o suicídio, ela ia falir novamente, né? Ia ter a falência moral dela novamente. E ela aceita, então, essa cruz redentora que vai ser a maternidade nessa encarnação para ela.
Então ela fala frases muito bonitas, né? Eu trouxe algumas aqui, mas vale a pena a gente refletir sobre esse diálogo, né? Então ela fala: ignoras que a dor é a nossa custódia celestial, o sofrimento nos ajuda a raciocinar. É verdade, né? Às vezes, quando a gente está passando por um momento de sofrimento, né? Um momento de angústia, como a gente fica mais reflexivo, né? Como a gente começa a refletir sobre os nossos atos, nossas ações, o nosso caminho aqui nessa encarnação, né? Então, o sofrimento, ele realmente ajuda a gente a raciocinar melhor. Sobre a transformação, ela fala: o veneno dos nossos erros é transformado por Deus em remédio salutar. Então, a gente percebe, né, como Deus, né, é misericordioso, sempre nos dando oportunidade de redimir nossos erros, de acertar nossas arestas, né? A interface entre justiça divina e misericórdia é muito tênue, né? Então, Deus é muito misericordioso conosco. E ela fala uma outra frase que a dor evita quedas maiores. É muito difícil, né? A gente, quando está num momento de dor, de grande sofrimento, a gente ter essa percepção, né? Que a dor muitas vezes está ali para evitar nossa queda, né? Às vezes a gente vê um irmão, um irmão nosso, né? Por um sofrimento grande, às vezes com uma limitação grande, e muitas vezes aquilo é misericórdia divina. Misericórdia para evitar uma queda ainda maior. Às vezes a gente percebe um desencarne precoce, e às vezes também é misericórdia divina, né? Então é o que eu é, sempre questiono, percebo, né? Justiça e misericórdia divina é muito tênue esse encontro aí, né? Deus é extremamente misericordioso. Bom, e aí vem o Espiritismo para nos explicar tudo, né? Ação e reação, né? Então, no passado, as nossas ações, a gente responde por elas no presente, né? Então, não existe fatalidade, não existe punição arbitrária, né? A gente planta, a gente colhe, né? Às vezes a gente colhe nessa encarnação mesmo, às vezes a gente colhe na próxima encarnação. Então, a gente é livre para plantar, mas a colheita é obrigatória, né? Outra coisa importante nesse capítulo, como em todos sempre é dito, né, a família como oficina, né? Então, no centro da nossa família, geralmente é onde reúne os grandes desafetos nossos, né? Então, por que disso? É a maneira que a justiça divina, a misericórdia divina, nos unindo para acertarmos grandes arestas, nossas arestas, para repararmos erros do passado, né? É, a gente tem que ficar muito atento nesse ponto, né? A gente aqui tem muitos compromissos, né? A gente tem compromissos com o trabalho, a gente tem compromissos com atividades que a gente assume, é, outras atividades, às vezes até atividades religiosas, atividades de boas ações, mas a gente não pode esquecer que a gente tem um compromisso primordial com a nossa família, né? Então a gente isso é uma coisa muito importante, né? A gente está aqui e geralmente o maior desafio da gente é dentro da nossa família, né? Então a gente tem que estar sempre muito atento a isso. É, o sofrimento expia, mas é o serviço ativo e a renúncia que efetivamente quita a dívida. Então não basta apenas a expiação, né? Então a gente tem que ter tem que estar reparando aquilo, através de amor, através da renúncia, é um serviço ativo, né?
Então, não é apenas arrepender, não é apenas espiar, é reparar, né? Então, por isso da reencarnação, né? Então, esse é o caminho, como sempre é dito na doutrina espírita. E aí Silas fala, fazendo mal aos outros, praticamos o mal contra nós mesmos. Isso também é uma coisa bem importante da gente ter em mente, né? Tudo vai, tudo volta. O que vai, volta. E aí fica uma reflexão, né? Que fio nós estamos tecendo hoje, né? Nós estamos tendo uma encarnação, criando laços que vão nos libertar para um futuro luminoso, de paz, de harmonia, de serenidade, ou nós estamos criando mais amarras que faremos, que tornarão, que necessitarão de mais retornos dolorosos às reencarnações, né? Então, a justiça divina, ela nunca nos fecha a porta, né? Sempre tem a oportunidade da gente resgatar, mas a gente tem que ter bastante consciência nos nossos atos, né? A gente tem muito conhecimento para desperdiçar isso, né? Então a gente tem que estar atento, é o olhar e o vigiar, e quando a gente for tomar nossas decisões, tomar decisões com sabedoria, né? Com inteligência, né? Fazendo com que o coração fale, né? Para a gente para gente que não precise nos arrepender no futuro, né? E outra coisa fundamental desse capítulo é a importância da prece intercessória, né? Como força mecânica, magnética. Então, a gente é, se lembrar que a gente tem isso em nossas mãos, né? A gente sempre fazer prece, sempre agradecer a Deus, sempre pedir amparo, sempre pedir proteção, sempre pedir para os nossos mentores, para os nossos anjos guardiões, para os nossos amigos familiares, para nos orientarem para que a gente possa sempre tomar as melhores decisões. E aí é que nós sempre temos a bênção do novo dia, né? Que é a reencarnação. A gente sempre conta com isso. É, portanto, é da gente fazer vigilância. Quando a gente faz uma prece, quando a gente faz uma meditação, a gente fica mais fortalecido. O problema, ele não some quando a gente faz uma prece. O problema não some quando a gente medita. O problema vai estar lá. Mas a gente vai estar mais preparado, né? A gente vai estar mais esclarecido, a gente vai ter mais coragem, mais serenidade para tomar as melhores decisões. Todos nós vamos passar por momentos difíceis, né? Não é à toa que aqui é um planeta de provas e expiações. Então, todos nós vamos ter momentos difíceis na nossa vida, né? Mas a gente tem que sempre ter esperança. Nenhuma noite é eterna. Tudo passa. Então, aqui a gente tem que ter fé nisso, fé na infinita misericórdia de Deus. E a gente tem que valorizar a oportunidade que nós estamos tendo, valorizar esse momento da encarnação que nós estamos tendo, para tomar as melhores decisões, para aproveitarmos as oportunidades que Deus oferece para nós, né? Então ele termina esse capítulo falando que a infinita bondade de Deus faz raiar depois de cada noite a bênção do novo dia. Então é um capítulo curto, um capítulo muito bonito, que eu convido a todos a lerem com bastante cuidado, porque os diálogos são belíssimos. E fica aí para a gente conversar um pouquinho sobre esse capítulo. Eu vou interromper aqui o compartilhamento, pronto, para a gente ficar. Bom, agradecer a Cláudia aí, ela sintetizou aí muito bem aí os pontos principais do capítulo, né? Então, é recomendado, como ela disse mesmo, né? A gente faz uma síntese aqui, bate um papo, mas é sempre interessante aqueles que estão acompanhando, fazer a leitura do capítulo, né?
Aí, diante da explanação, as coisas vão ficando mais claras durante a leitura do capítulo. Eu fiz umas anotações aqui de temas assim que eu achei importantes. Os temas centrais desse capítulo aqui, primeiro, a lei de causa e efeito, né? É aquilo que é o ponto central do livro, né? Então, aquilo que a gente tem comentado sistematicamente aí toda semana, né? A gente faz escolhas a cada instante, né? Cada momento da nossa vida, a gente está fazendo escolhas, e tudo, no trabalho, no relacionamento familiar, em todas as nossas relações humanas, a cada instante a gente está fazendo escolhas, né? Escolhas como a gente trata os outros, de como as atitudes que a gente toma. Então, cada escolha que a gente faz é uma semente que a gente está lançando, né? E mais para frente a gente vai necessariamente colher essas sementinhas que a gente está plantando a cada dia, né? A gente pensa que só em escolhas, como grandes escolhas na vida, como grandes fatos, mas a realidade não Uhum. é essa. Das pequenas escolhas do dia a dia que a gente vai criando semeando o nosso campo, né? E mais para frente, né? Como diz o ditado, a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Então, essa é a relação central da relação de lei de causa e efeito, né? E o segundo ponto interessante é a responsabilidade individual diante dos compromissos assumidos, né? A responsabilidade. Quando a gente vai reencarnar, né, a gente lê nas obras espíritas e tal, é feita uma programação para essa reencarnação. E muitas vezes a gente começa a querer prometer fazer um monte de coisas, né? E até os mentores falam, não, vamos mais devagar, não queira fazer tanto porque não é fácil e tal. E até aquelas coisas que a gente realmente programou, na maioria das vezes a gente falha naquilo, né? A Uhum. gente vê nas obras espíritas, né, como a gente reincide naqueles mesmos erros do passado, né? Muitas vezes. Então, a importância da gente realmente é o orar e vigiar, né? A gente Uhum. tentar não cair novamente nos erros que a gente tantas vezes vem se repetindo. Obviamente, tudo é um processo lento, gradual, a evolução não dá saltos, né? A gente vai melhorando pouco a pouco, mas a gente tem em mente isso. O terceiro aspecto interessante também desse capítulo é o perigo do suicídio, né? Então, a gente vê em obras espíritas aí como Memória de um Suicida, né, as consequências funestas aí do ato do suicídio, né? Que, como a gente disse anteriormente nos capítulos anteriores, às vezes uma ação que demora minutos, segundos, às vezes, ela tem Verdade. repercussão por séculos, né? Então é um ato impensado que é cometido num instante, né? E que vai gerar repercussões, às vezes, muitas vezes, por séculos e séculos. Então, essa questão do suicídio, né? A gente vê ali também no início do capítulo aqueles cenários de dor, né? De sofrimento ali no umbral, né? E a gente para pensar o seguinte: qual que é o remédio para isso, né? Na realidade, é o código moral do Evangelho que Jesus nos trouxe, né? É tão simples e tão difícil ainda para a gente, né? Então, é seguir a moral do Cristo. É o manual da felicidade, né? Na realidade, o Evangelho quer dizer boa nova, né? É o que ele veio trazer para a gente. Se vocês querem ser felizes e querem fazer os outros felizes, esse é o manual de funcionamento do ser humano, né? É aqueles ensinamentos morais todos que o Cristo não só nos falou, como nos exemplificou, né? O perdão, a tolerância, o respeito, a paciência, né? Então é um remédio que todos nós conhecemos, mas ainda, infelizmente, ainda temos muita dificuldade de aplicar esse remédio em nós mesmos, né? Mas isso tudo é um processo, como a gente comentou, né? Um outro aspecto que eu achei bastante importante, que a Cláudia já frisou bastante,
a importância da prece, né? Como canal de socorro, né? Porque assim, a misericórdia divina é infinita, né? Os espíritos, todos nós estamos sempre cercados dos nossos amigos espirituais, dos nossos mentores, a todo instante disposto de nos ajudar, né? Só que normalmente, às vezes, como no caso aí da Marina, da Zilda ali, naquela situação de desespero, a gente se fecha a essa ajuda, né? A gente às vezes Uhum. se fecha como uma ostra e a gente acha que não está sendo ajudado, não é porque a gente não está tendo ajuda, né? Que a misericórdia de Deus não está agindo em nosso favor, é porque a gente se fechou e não, esse canal da ajuda, porque tem que ser um canal de duas vias. A gente não vai ser ajudado se nós não quisermos ser ajudados. Então é necessário o nosso impulso, a nossa ação de buscar essa ajuda, né? E muitas vezes, como no caso ali da, 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 da Zilda que estava para se suicidar, ela estava em desespero, então ela estava fechada para aquilo. Houve a intervenção do mentor ali, e ela tinha a opção de continuar fechada ou não. No caso, ela conseguiu se abrir àquela ajuda, né? Tentando naquele momento fazer o ato de prece, e ela, nesse momento, possibilitou um canal de auxílio, né? Mas ela poderia também ter se fechado ali e ter consumado o ato desvairado aí do suicídio, né? Então, a gente pensar nisso, nos momentos de dificuldade, de dor, que a gente às vezes está muito desanimado, sentindo desamparado, e isso é ilusório, a gente que está se fechando para essa ajuda. Da importância nesses momentos da dificuldade, da dor, a despeito da gente achar que, que a gente não está sendo ajudado, a gente abrir esse canal da prece, pedindo amparo, auxílio. É lógico que às vezes as situações não se transformam do dia para a noite, né? Então é necessário a paciência, a perseverança, né, nossa nesse sentido para a gente conseguir chegar a esse auxílio, né? Outra questão aqui que a Cláudia tocou também, a importância da dor, né? Como mecanismo de reajuste, né? A dor não é punição, né? Deus não está punindo. Deus é infinito amor e infinita misericórdia. A dor, quem escolhe somos nós, né? E elas são consequência dos nossos atos, né? Não é Deus que está punindo ninguém. Deus não pune ninguém. Deus está sempre pelo contrário, está sempre ali oferecendo à nossa disposição os amigos espirituais, as situações para que a gente se renove, mude, né? Na própria vida. Então a dor, ela não é punição, ela não é castigo, ela é fruto só das nossas escolhas. E ela é um mecanismo importante vamos dizer, de reajuste, né? É um mecanismo de reajuste da nossa direção, do nosso caminho, no sentido melhor, né? Como se fosse uma estrada em que nos cantos da estrada ali, onde tivesse o guarda-reio ali, às vezes tem uma cerca de arame farpado. Então, quando a gente começa a querer sair da estrada, a gente bate ali, dói e a gente volta para a gente voltar para o caminho certo, para o caminho reto, né? Que é Jesus, né? Jesus nos diz que ele é o caminho, a verdade e a vida, que ninguém chega ao Pai senão através dele. Então, Jesus é essa estrada, esse caminho que a gente tem que trilhar, né? E quando a gente começa a querer sair desse caminho, a gente vai esbarrando nessas cercas aí de arame farpado para a gente retornar ao nosso caminho, que é o mestre que veio aqui nos mostrar esse caminho, através da boa nova do Evangelho, né? Então, assim, esses eram assim os pontos principais assim que eu achei bastante interessante, que já foram ditos e tal, mas acho que vale a pena a gente reforçar. Ô Newton, você falou muito bem aí, pontuou muito bem, porque às vezes quando a gente está
falando sobre o capítulo, a gente não consegue pontuar tão bem. Uma coisa muito interessante nesse capítulo é o que você falou, né? A gente teve o suicídio da Zilda e quase o suicídio da Marina, né? Numa época, atualmente, que a gente está com quase uma epidemia de transtornos mentais, um número altíssimo de suicídio. A importância, né, a gente deixar bem claro, né, relembrar, né, a importância da prece, né, que nem você já falou, a importância de frequentar ambientes religiosos. A gente vê, como relatado nesse capítulo, a mãe dela, né, a Luísa, estava ali exausta o tempo inteiro, que nem você comentou, ajudando ela, tentando evitar com que ela cometesse o suicídio. Então, que a gente tenha essa certeza que a gente nunca está sozinho, a gente tem sempre pessoas do outro lado da vida também vibrando pela gente, nossos é, amigos espirituais, nossos familiares. Então, que a gente nunca está sozinho e que sempre antes de tomar realmente qualquer tipo de decisão, não só decisões grandes, como as pequenas, que nem você muito bem citou, a gente fazer uma oração, né? Fazer uma prece para a gente é, ter atitudes mais acertadas, né? É um capítulo muito bonito, né? Um capítulo muito bonito. Exato. Bom, acho que não tendo mais nada a comentar, a gente pode ir encerrando. Lembrando aí daqueles que estão acompanhando o nosso canal lá do YouTube, para que, se possível, ali curtam, compartilhem essa informação, não pela gente, que assim, o importante é que essas informações elas são muito preciosas, né? Então, quanto mais elas puderem ser transmitidas para os outros, né? Elas são fonte de consolo, de amparo, de entendimento, de conhecimento. Então, aqueles que estão acompanhando essa, esses capítulos aí, esses livros que a gente tem, até compartilhar para que esse conhecimento trazido através de André Luiz, através da psicografia de Chico Xavier, possa chegar ao maior número de pessoas possíveis, né? Libertando mentes, corações, confortando, né? Então, essa mensagem de André Luiz, ela é muito importante. Não é à toa que a doutora Marlene Nobre sempre pedia para as AMEs fazerem um estudo das obras de André Luiz, né? Essa é uma recomendação dela que a gente procura seguir, né? Então, agradecendo a todos aí que estiverem acompanhando, aí se puderem entrar lá no canal, curtir, compartilhar, e também no nosso Instagram, né? Ali tem as informações também interessantes aí para todos. Então a gente vai encerrando, agradecendo. Ainda esse mês a gente vai ter mais um capítulo. A gente tem feito em torno de 2 capítulos por mês, né? Mais ou menos a cada 15 dias, podendo variar um pouquinho. O capítulo 13 é débito estacionário. Então, quem quiser já ir adiantando, lendo o capítulo antes também, aí é mais interessante para quando for acompanhar. Então, para encerrar, vamos só fazer uma breve prece, levando o pensamento a Deus, a Jesus, agradecendo por todo amparo, por toda assistência, e que essas informações, esses conhecimentos tão importantes, trazidos pela doutrina espírita, possam ser levados ao maior número de mentes, de corações, não só no plano físico, como no plano espiritual. Em nome de Deus, em nome de Jesus, damos por encerrado o estudo da noite de hoje. Que assim seja. Aí, uma boa noite ou um bom dia Boa a noite a todos, todos. de acordo com o horário que cada um esteja assistindo. Boa noite.